A nota abjeta de Renan Calheiros, com inverdades e imprecisões a cada linha. O presidente do Senado, Renan Calheiros, PMDB-AL, vai recorrer ao Pleno do Supremo para tentar impedir a instalação da CPI da Petrobras. Até aí, bem. Todos já sabíamos disso, e é um recurso que está à sua disposição. Até coisas moralmente decentes podem ser feitas de maneira indecorosa. As já naturalmente indecorosas podem aspirar, quando muito, a uma discrição. Renan escolheu coroar o seu papel vergonhoso em toda essa história com uma nota que chega a ser abjeta quando nos lembramos que ele é o presidente do Congresso Nacional, um dos poderes da República, aquele que, por excelência, representa o povo. Comento a sua nota parágrafo a parágrafo. Escreve o presidente do Senado. A independência dos poderes é um dos pilares das democracias modernas. Tal preceito tem sido observado ao longo dos anos e, em 2013, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, após a paralisia processual derivada de uma liminar, decidiu, em última instância, que não lhe cabia controlar preventivamente o processo legislativo. Escrevo eu. Renan se refere a uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes que suspendeu a tramitação de um projeto de lei que criava dificuldades para a criação de novos partidos. Já no caso a que ele alude, diga-se, não havia controle prévio nenhum. Não havia tentativa nenhuma de cercear o trabalho do Congresso. Ao contrário, também ali havia agressão a direitos fundamentais, protegidos pela Constituição. Mas, admito, tratava-se de um tema que suscitava e suscita certa polêmica. Infelizmente, em 2013, a maioria do STF tomou a pior decisão. Vamos ver desta vez. Continuemos com o presidente do Senado. Escreve Renan. A compreensível divergência acerca da amplitude das comissões parlamentares de inquérito caracteriza uma situação inédita. Ela obriga a reflexão de todos os poderes a fim de evitarmos um precedente que implique futuras investigações seletivas, restritivas ou mesmo persecutórias a serviço de maiorias circunstanciais. Escrevo eu. É o trecho mais asqueroso da nota. Para começo de conversa, inédita é só a tramóia promovida pelo PT, a que deu guarida o presidente do Senado. O resto é claro. Tanto o artigo 58 da Constituição como o capítulo 14 do Regimento Interno do Senado dispõem sobre CPIs. Tem de ter fato determinado e contar com o apoio de 1/3 dos congressistas. E só. Não consta que caiba ao presidente do Senado ou da Câmara decidir qual comissão pode e qual não pode ser instalada. Fosse pouco, o acordão do habeas corpus 71.039, que Renan citou de forma fraudulenta, diga-se, dispõe sobre a abrangência da CPI. Ora, investigação seletiva é a que tenta fazer o PT, com o apoio de Renan. O senador petista Humberto Costa, P, é explícito. Se a oposição pensa que vamos deixar de lado outras suspeitas, estão enganados. Já temos assinaturas para a CPI da Alstom na Câmara e vamos começar a coletar as assinaturas no Senado. Vale dizer, eles querem uma investigação apenas para tentar impedir a da Petrobras. Vamos dar continuidade à peça indigna. Escreve Renan. Os regimentos internos do Congresso Nacional, leis internas do Parlamento, são importantes instrumentos para elucidar a matéria. O regimento interno da Câmara dos Deputados, por exemplo, explicita que na ocorrência de requerimentos com objetos coincidentes, prevalecerá aquele de espectro mais abrangente. É uma premissa bastante sensata e que se aplica ao caso. Escrevo eu. Ainda que Renan estivesse certo, a Constituição prevalece sobre regimentos internos, como lembrou a ministra Rosa Weber. No mundo de Renan, o documento maior asseguraria um direito, mas um regimento o jogaria no lixo. Fosse assim, as regras de um condomínio poderiam violar a Constituição Federal. Lembra ao presidente do Senado que ele não pode violar a Carta Magna nem suas fazendas em Alagoas. Escreve Renan. Desde o primeiro momento, busco entendimento sobre o alcance das CPIs, respeitando o sagrado direito da minoria. Se fatos podem ser acrescidos durante a apuração, entende-se que muito mais eles são possíveis na criação da CPI. O poder investigatório do Congresso se estende a toda a gama dos interesses nacionais a respeito dos quais ele pode legislar.
Escrevo eu. É uma trapaça argumentativa. Fatos podem ser acrescidos, conforme é pacífico na jurisprudência do Supremo, desde que conexos ao que se está investigando. O acordão do habeas corpus 71.039 é explícito sobre o caráter não universal da CPI. Ela não pode investigar o que lhe der na telha. O que o metrô de São Paulo ou o Porto de Suape tem a ver com a Petrobras? A ser assim, vamos acrescentar ao requerimento aquele caso da empreiteira que pagava a pensão alimentícia que um senador devia a um filho tido fora do casamento. Lembram-se disso? É claro que estou me referindo ao próprio Renan. Escreve Renan. Diante da imperiosidade de pacificar o entendimento em torno da matéria, o Senado Federal recorrerá da liminar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Escrevo eu. O Senado Federal uma ova. Quem vai recorrer é Renan, com o apoio de sua turma. Perceberam agora por que ter esse tipo de PMDBista como aliado é fundamental ao PT? Por Reinaldo Azevedo.